O novo Assassin's Creed trouxe pela primeira vez um protagonista conhecido, o lendário Yasuke. Mas quem é ele? Será que ele realmente existiu? Ele realmente foi um samurai? Meu nome é Jimmy e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Nerd Mundo. Olá, olá e olá, como vão vocês? Tudo bem? Seguinte, quando saiu o primeiro trailer ali de Assassin's Creed Shadows, muitas pessoas, os fãs principalmente, ficaram empolgados porque era o primeiro jogo sendo ambientado no Japão feudal, que era um tipo de temática que todos os fãs queriam ver, né? Não necessariamente esse período específico, mas assim, o núcleo dos assassinos, a história, o universo de Assassin's Creed, sendo ambientado em alguma parte do Extremo Oriente, principalmente no Japão. Agora, outras pessoas, aquelas mais mimizentas, que ficam se doendo tudo, que acham que é tudo lacração, começaram a realmente se sentir incomodados justamente porque um dos protagonistas era um samurai negro. E aí já viu, onde já se viu isso, quem lacra não lucra, falta de fidelidade histórica, que é tipo um argumento que eles só usam quando convém também, Só que eles não perceberam, ou não caíram na ficha, ou ficaram com os olhos e ouvidos tapados o tempo todo, que na verdade é que ele se tratava de Yasuke, o primeiro e até onde se sabe também, o único samurai negro da história, E assim, é um personagem bem interessante, que quem realmente conhece também, quem é mais chegado na história do Japão, da cultura oriental como um todo, realmente gosta muito desse cara aí também, E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a história desse personagem, E assim, eu já fiz vários vídeos aqui apresentando personagens pra vocês, como o Cavaleiro da Lua, o Shadow, o Percy Jackson, E até personagens mitológicos, como por exemplo o Maui e o Sun Wukong. Só que dessa vez é a primeira vez que eu vou apresentar pra vocês uma personalidade real, alguém que realmente existiu. Sim, já tem esse spoiler aqui, Yasuke realmente existiu, e a gente vai conhecer um pouco mais sobre o que se sabe sobre esse cara. Mas não antes, é claro, de você se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Lembrando que a gente tá com a meta de 900 inscritos antes do final de 2025, essa é a primeira meta que a gente tem aqui no canal, E depois, se a gente conseguir, a gente sobe um pouco mais a meta, Pra finalmente poder ser monetizado aqui no YouTube. Falta pouco para chegar a 900, então se inscreve aí, ativa o sininho e também deixa o seu like, gostei, joinha, curtida, chame como vocês bem quiserem. Já fez tudo isso, então bora conhecer um pouco mais sobre Yasuke. Um dos fatores que faz muita gente ficar batendo boca sobre a existência ou não do Yasuke é justamente o fato de existirem poucos registros históricos sobre ele. Tem várias lacunas durante a sua história. A gente não sabe praticamente nada direito, mais detalhadamente, Tipo, o período em que realmente estava no Japão, alguns detalhes a mais também, Depois do Japão e principalmente antes dele ir para o país, A sua história de origem, de onde ele veio, Como, por exemplo, muita gente não sabe até hoje, Ninguém sabe, na verdade, de que país ele veio. A gente sabe que ele era um escravo africano, mas de qual parte da África ele veio? Alguns falam que talvez fosse de Moçambique, outros talvez da Angola, outros talvez do Congo, mas realmente nunca existiu alguém que realmente batesse o martelo e dissesse: ele é desse país aqui da África. Não, a gente só sabe que ele é da África, mas de nenhuma parte específica ali a gente tem certeza. Assim, da mesma forma como a gente não sabe até hoje seu verdadeiro nome, porque Yasuke foi o nome que ele recebeu quando ele foi pro Japão também. E ainda existem motivos até de porquê desse nome, Alguns falam que Yasuke talvez fosse um termo japonês para considerar ele, tipo, o negro, o preto, referente à cor da pele dele, Outros falam que, na verdade, o Yasuke tinha o nome de Isaac, que foi batizado assim pelos jesuítas. Os jesuítas chamavam ele assim, ou seja, Isaac nem seria o seu nome verdadeiro também, E aí os japoneses viam, aí falavam que era Isaac, e aí passavam a pronunciar Yasuke. Então tem essa coisa parecida entre os nomes aí também, Mas assim, nunca existiu um nome certeiro ali também. A gente não sabe o nome de batismo do Yasuke. Só que assim, por mais que existam poucos registros históricos, ainda existem registros históricos sobre ele. Ou seja, ele existiu. Isso é fato, é comprovado, É um fato histórico, não tem como negar a existência do Yasuke, porque ele existiu, ele foi ali pro Japão, como a gente conhece também, Assim, o seu passado de origem, a gente não tem como ter certeza. Porém, considerando a época ali, no século XVI, que era justamente o período que os europeus estavam indo para a África ali, os portugueses principalmente, E pegando escravos africanos, levando para outras partes do mundo, Quem lembra o mínimo de história ali também, a história do Brasil, do continente americano como um todo, sabe que foi assim que aconteceu, E apesar de ter sido um foco maior ali no continente americano, ali não, aqui no continente americano, isso também se espalhou para outras partes do mundo, como por exemplo também na própria Ásia, no Extremo Oriente ali também. Então tinham sim alguns escravos africanos
no Japão e outras partes ali da Ásia, só que não no país todo, né? Só em alguns pontos específicos. Então, por exemplo, no Japão era muito comum, principalmente, de que os escravos ficassem apenas ali no litoral, eles não adentrassem o país junto com os seus senhores, só em um ou outro caso muito mais específico, como foi o do caso do Yasuke. Bom, o que realmente dá para se saber até aqui, o que dá para teorizar, é que em algum momento o Yasuke, já como um escravo, né, teria sido vendido, talvez dado para um outro jesuíta ali também, né, um jesuíta italiano chamado Alessandro Valiniano, né, que eles teriam se encontrado lá pela Índia também, onde eles estavam a serviço, né, a negócio ali também, né, de missionário não, é mais jesuíta mesmo também, né, e dali eles teriam ido para o Japão, né? Justamente porque o Valiniano tinha interesse de se encontrar com ninguém mais, ninguém menos que o Oba Nobunaga, né? Que naquela época era um Daisho, acho que é assim que fala, né? Não lembro exatamente, o termo certinho vai estar escrito aqui para vocês, né? Que governava uma boa parte do Japão, né? O Daito, essa palavra aí também, esse termo, era como praticamente uma espécie de senhor de terras que existia naquela época, né? Tipo, quem governava uma certa região, né? E naquela época o Japão não tinha um líder superior político ali, tipo um presidente, um imperador, um rei ou alguma coisa assim, né? Ele estava muito dividido, ocorriam várias guerras civis lá pelo Japão também, né? E o Oba Nobunaga foi justamente um dos principais ali que teriam tentado unificar o país, né? E ele conseguiu boa parte disso, inclusive, né? E no caso, o Valiniano ia falar justamente com o Nobunaga, justamente para pedir permissão para pregar ali, para os jesuítas irem pregar a palavra da Bíblia ali, a palavra de Jesus, lá no Japão, né? Algo que realmente era bem proibido até aquela época ali também. Tinha uma certa cassação ali com os jesuítas também. E vamos combinar, né? Tipo, considerando os métodos que eles usaram aqui nas Américas, não dá pra criticar tanto assim o pessoal do Japão enterrecer, né? Tipo, vim pra falar a palavra de Cristo, mas aí faz o oposto do que Cristo pregou e fica difícil também, né? O Yasuke não era meramente apenas um escravo, mas também um guarda-costas, já que os jesuítas não podiam ficar carregando armas. Então o Yasuke ficava com essa função e ele foi um dos poucos escravos a adentrar ao país também, junto ao seu senhor, né? E a partir daí todo mundo ali no Japão queria ficar olhando pro Yasuke, né? Alguns dizem que existiam registros de que as pessoas ficavam se aglomerando tanto a ponto de se esmagarem, se pisotearem umas às outras, ficavam subindo dos prédios, o prédio não aguentava o peso, desabava ali também. Obviamente que isso com certeza deve ser uma questão de exagero ali da época, né? Mas realmente muitas pessoas ficavam olhando pro Yasuke, né? Porque nunca tinham visto uma pessoa como ele na vida, né? Primeiramente porque ele era uma pessoa negra, é a primeira vez que muitas pessoas ali estavam vendo uma pessoa com a cor da pele dele também, né? A gente tem que lembrar que era um momento em que o mundo ainda era muito isolado, não tinha muitas partes do mundo não tinham consciência que existiam outras etnias, outros tons de pele ali, como a gente conhece hoje em dia também, né? Então muitas pessoas olhavam para o Yasuke, ficavam espantados, outros ficavam maravilhados por ver aquela pessoa de pele escura ali também, e até dizem que o Oba Nobunaga, o próprio Nobunaga ali, né, ele teria pedido para tirarem as roupas do Yasuke e darem um banho nele, esfregarem a pele dele, achando que era tinta, que em algum momento ia sair, mas não, era realmente a cor da pele dele, né? Outra coisa que também deixou muita gente chocada é justamente pelo tamanho do cara, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, até naquela época principalmente, a média da altura dos japoneses iria até no máximo 1,60, 1,60 e pouquinho, né? Já o Yasuke, ele media cerca de 1,80 até 1,90 de altura, né? E alguns vão até além de dizer que ele tinha mais, chegava até 2 metros de altura, né? Talvez um pouco de exagero também, né? Mas realmente, o cara era muito maior do que a maioria das pessoas que estavam ali no Japão, né? Do que a grande maioria, né? Então isso chamava muita atenção também. O Nobunaga, vendo o Yasuke, vendo o quão diferente ele era e também encantado pelo seu tamanho, pelo seu porte físico, ele pediu que o Yasuke ficasse com eles, né? Pediu pro Valiniano dar o Yasuke para eles. O Valiniano não fez tanta questão assim de discordar ou de protestar, então ele assumiu também, ele aceitou essa proposta também. E a partir daquele momento, além do seu nome japonês que foi dado a ele, né, que é Yasuke, ele também praticamente deixou de ser um escravo. Ele não passou, tipo, sei lá, a ter uma vida de servidão da mesma forma como ele tinha antes também, né? Ele praticamente se tornou um membro nobre ali na família Nobunaga, né? Tipo, muito próximo do senhor ali também, do Daisho, enfim, esqueci a palavra agora também, né? Porque, tipo assim, o cara recebeu uma arma própria também, né? Ele recebeu uma casa própria ali também dentro das regiões das posses de terras que o Nobunaga tinha, e alguns registros falavam até que ele jantava com o próprio Nobunaga, outros senhorios ali também, né, outras pessoas próximas, incluindo a própria família, ou seja, o Yasuke era praticamente um membro da família ali também, né, ele foi tratado com muito respeito pelo Nobunaga, mais do que ele jamais tinha sido tratado, principalmente na posse de senhores escravos e jesuítas ali também, né, então tipo assim, ele
praticamente ganhou um título ali também, ele ganhou um reconhecimento que não era para muitas pessoas que conseguiam reconhecer e conseguir ter, né? Mas em que momento o Yasuke passou a ser um samurai, né? E aí que entra as tais lacunas, como eu falei, né? Porque, tipo assim, como eu falei, são poucos registros históricos e não existe nada que realmente bata o martelo e diga que ele realmente tenha sido um samurai, né? Tudo bem, ele ganhou sua arma própria, ele ganhou todos os benefícios ali por ter proximidade com o Nobunaga, os dois tinham uma relação mais do que profissional, né? Praticamente uma amizade ali também, né? E o Yasuke acompanhou o Nobunaga nos campos de batalha também, né? Mas assim, o título de samurai em si, não existe nada que realmente comprove 100% que ele tenha sido um samurai. Pode ser que sim, eu não tô dizendo que ele não foi, né? Pode ter sido tido sim essa possibilidade, né? Mas também tem uma boa possibilidade, bem forte também, de que ele nunca tenha assumido esse título, ele nunca tinha tido o título de samurai ali também. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente sabe que ele existiu. Se ele foi um samurai ou não, aí que entra a parte da discussão, né? Eu prefiro acreditar que tenha sido, né? Porque teria sido bem legal também, tipo, pô, imagina, talvez tenha sido o maior samurai da história também, né? Em questão de altura também e até de braveza, porque, pô, um cara que, tipo, normalmente a gente não pensaria se tornar um samurai. Ele não foi apenas a primeira pessoa negra a ser um samurai, mas a primeira pessoa não japonesa a ter esse título também, né? Então, tipo, é um reconhecimento muito forte. Por enquanto, por falta de registros históricos, a gente não tem 100% de certeza que ele realmente tenha sido um samurai. Bom, e o fim do Yasuke, né? Bom, o que acontece é que, tipo, em algum momento o Nobunaga ele foi traído por um de seus generais, o Akechi Mitsushuri. Provavelmente eu tô falando o nome errado aqui também, né? Vocês que me perdoem. Mas ele foi traído por esse general e ninguém sabe direito por quê. Talvez ele tinha cresceu o olho ali também pro trono do Nobunaga, talvez ele tenha sido humilhado em algum momento, talvez ele não concordasse com os métodos do Nobunaga ali também, né? Mas de um jeito ou de outro ele traiu, ele levou um grande exército para ir atrás do Nobunaga, né? E o que o senhor ali ele fez, né? Ele tirou a própria vida, né? Tipo o Hakari, acho que não é Hakari que fala, né, no caso dele, mas enfim, né? Aquele ato de tirar a sua própria vida para não ser capturado pelos inimigos, né? E o Yasuke, por ser muito próximo do Nobunaga, né? Até tinha uma tradição de que ele poderia sim escolher tirar a sua própria vida junto com o seu senhor, né? Só que o Nobunaga se recusou a isso também, ele negou que o cara fizesse isso também, né? Até pediu para que ele se encontrasse com o seu irmão mais novo ali também, né? O irmão mais novo do Nobunaga, né? Só que de um jeito ou de outro não deu muito certo, né? O cara acabou sendo capturado, o Yasuke ele foi capturado, né? E assim, podia forçar ele a tirar a sua vida, podiam executá-lo ali também, né? Só que o Mitsushuri pensou que, tipo assim, o cara não é japonês, ele não deveria nem estar ali também, né? Não merecia esse título de tirar a própria vida também com honra. Então o que acabou fazendo, meio que teriam vendido ele para outros jesuítas. Então novamente o Yasuke ele teria voltado a ser um escravo, né? Infelizmente. E a partir daí a gente não sabe mais nada. A gente não sabe que fim levou a ele. Talvez ele tenha sido liberto, talvez ele tenha sido comprado e depois liberto, talvez ele tenha fugido ali também em algum momento, ou ele pode ter sido um escravo até o final da sua vida. Mas uma coisa é certa, né? A gente sabe que o Yasuke existiu por em boa parte da sua vida, principalmente ali na sua origem e também no final ali, depois que ele deixou o Japão, ninguém sabe direito o que aconteceu. É como se ele tivesse simplesmente desaparecido da história. E o Yasuke ele se tornou um grande personagem da cultura popular japonesa, ele era muito popular também, ele ficou muito conhecido no Japão e principalmente no resto do mundo também, né? Afinal de contas aqui no ocidente a gente consome muito conteúdo da cultura japonesa, animes, mangás e tudo aí afora também, então obviamente a gente ficou conhecendo a história do Yasuke, ele serviu de inspiração para vários personagens ali também, em animes, em mangás, em games, né? Tem o personagem do Afro Samurai também que foi baseado no Yasuke, ele teve uma animação da Netflix também, né, que conta um pouco da história, só que de um lado mais fantasioso também, inclusive, né, inclusive até teve a possibilidade de ter um filme, né, há um bom tempo que já tinha sido discutido fazer um filme do personagem, só que acabou sendo engavetado o projeto. Por quê? Mal deu tempo, primeiro que mal deu tempo de anunciarem a pré-produção do filme e já começou a pandemia, já começou por aí, que atrasou a vida de muita gente ali também, né, principalmente dos filmes de Hollywood, né, e pra piorar também, o ator que ia fazer o protagonista, né, que tinha sido escalado para viver o Yasuke, foi o Chadwick Boseman, que infelizmente veio a falecer em agosto de 2020, pegou todo mundo de surpresa ali também, ninguém sabia que ele estava doente, né, então sem o protagonista e por conta ali também
dos problemas da pandemia, o filme acabou sendo engavetado e até onde eu sei não teve mais nada referente ao filme, nem sei se eles vão fazer, seria legal se fizessem também, né? Mas enfim, até onde se sabe, esse filme foi engavetado, né? E agora ele finalmente está chegando no jogo de Assassin's Creed, né? Então muita gente fica se doendo, fica se rangendo os dentes aí à toa, né? Sendo que deveria estar comemorando, porque é a primeira vez que a gente tem um protagonista que é um personagem que realmente existiu. E como eu falei, o Yasuke, por ter muitas lacunas na sua história, dá para aproveitar muito aí também dentro desse núcleo do Assassin's Creed, né? Porque eles aproveitam muito dessa... Eles adaptam dentro do período histórico, mas eles têm a sua liberdade poética ali também, né? A livre interpretação também, principalmente alguns eventos da qual a gente não tem certeza de como aconteceu, como por exemplo, lá em Unity, que se passa durante a Revolução Francesa, a gente tem um momento ali que o Arnaud e a Elise, que é o nome da namorada dele, vão atrás do Maximilien Robespierre, né? Que teria cometido suicídio, né? O cara foi preso, né? Ele teria tentado tirar a própria vida, só que ao invés de colocar a arma aqui, ele colocou aqui. Aí não dá muito jeito também, né? E o que aconteceu? O cara, ele foi preso e aí ele foi executado na guilhotina. Só que dentro do jogo, a gente viu que na verdade não foi uma tentativa de suicídio, mas uma forma de tortura que fizeram com ele. Deram um tiro aqui também para dar a localização de um cara que eles estavam procurando ali também, né? Então eles aproveitam muito, a franquia Assassin's Creed aproveita muito dessas lacunas, justamente para criar uma história em cima, e com certeza eles vão fazer isso com Yasuke, afinal de contas o jogo está sendo lançado agora, hoje mesmo, no dia que eu estou gravando, para PlayStation 5, Xbox Series X e também PC, né? E no meu caso eu estou acompanhando a gameplay, né? Eu não tenho dinheiro para comprar esses consoles, quanto mais o jogo também, né? Eu estou acompanhando a gameplay no canal do Lucas Salamandra, que eu sempre anuncio aqui para vocês, sempre recomendo também, né? Eu vou deixar o link da playlist que ele tá fazendo também, ou do canal, ou da playlist dele jogando Assassin's Creed Shadows, porque ele teve acesso antecipado. Então eu vou deixar o link aí do vídeo para vocês assistirem também, que até agora que eu assisti tá bem legal também a história. Então vamos ver o desenrolar aí da franquia também, do que esse jogo pode aglomerar também com o resto da franquia. E isso é tudo que podemos falar sobre o Yasuke, que pode ou não ter sido realmente o primeiro samurai negro, o primeiro e único samurai negro da história. Eu prefiro acreditar que ele tenha sido, né? Mas e vocês? Você acha que ele realmente foi um samurai ou não? Isso é tudo balela. Não vem dizer que não existe, que é lacração, que é falta de fidelidade histórica ali também, porque tem registros sim que ele existe. São poucos, sim, mas que existem, né? Mas e você? O que você tá esperando pra ver do Yasuke dentro da franquia de Assassin's Creed? Ou talvez, qual versão dele você mais gosta ali também, que ele tenha sido adaptado, ou um personagem que foi baseado nele ali também? Deixa aí nos comentários, compartilha esse vídeo pra todo mundo que é fã do Yasuke, que é fã da cultura japonesa, que é fã de história, que é fã de uma maneira geral. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação de novos vídeos. Lembrando que a meta inicial é de 900 inscritos antes do final de 2025 e não falta muito pra chegar a 900, então deixa quem se inscreve e ativa o sininho e também deixa o seu like, esteja aí na curtida, chame que vocês bem quiserem. Vou ficando por aqui, um forte beijo, abraço e falou!